Imagine um tempo antes do tempo. Um abismo primordial onde o gelo mortal do norte e o fogo devorador do sul se enfrentavam em uma guerra eterna. Desse choque, um ser colossal é gerado, tão grande que seu corpo se tornaria o próprio mundo. Vamos mergulhar na fascinante e brutal história do nascimento do cosmos e dos primeiros seres, segundo a mitologia nórdica. No princípio, havia apenas o Ginnungagap, um abismo colossal, um vazio profundo e silencioso. Este não era um nada absoluto, mas sim um espaço ilimitado que separava dois reinos primordiais de naturezas radicalmente opostas. Ao norte, estendia-se o gélido e sombrio reino de Niflheim, uma terra de névoa perpétua, escuridão e gelo sólido. No coração dessa terra borbulhava a fonte Hvergelmir, a mãe de todas as águas, de onde fluíam 11 rios venenosos conhecidos como Elivaga. Conforme esses rios corriam para o vazio de Ginnungagap, suas águas geladas congelavam, camada sobre camada, preenchendo a parte norte do abismo com gelo espesso. Era um frio primordial, cortante e sem vida. Ao sul de Ginnungagap, ardia o reino de Muspelheim, uma terra de fogo eterno, calor insuportável, luz ofuscante e faíscas crepitantes. O calor intenso de Muspelheim irradiava para Ginnungagap, enviando ventos quentes e chuvas de brasas para o grande vazio. No centro de Ginnungagap, o sopro congelante de Niflheim encontrou o ar abrasador de Muspelheim. O gelo dos Elivagar começou a derreter sob o calor das chamas do sul. As gotas de água, vivificadas por esse encontro de extremos, coalesceram e ganharam forma. Dessa fusão monumental de gelo venenoso e fogo, nasceu o primeiro ser vivo, Ymir. Ymir não era um deus, mas sim um gigante colossal, a personificação do caos primordial e o ancestral de toda a raça dos gigantes de gelo, os Jotun. Ele era imenso, maior do que qualquer montanha que viria a existir. Enquanto Ymir dormia, o calor fazia-o suar. Do suor de sua axila esquerda, nasceram um gigante macho e uma fêmea. De uma de suas pernas esfregando-se na outra, nasceu um gigante de 6 cabeças. Esses 3 gigantes não são mais relatados nos escritos antigos, nem mesmo seus nomes são conhecidos, mas foram eles que continuaram a linhagem dos gigantes. Do mesmo degelo que gerou Ymir, surgiu outra criatura primordial, a vaca Audhumla. Seus úberes vastos jorravam 4 rios de leite, que alimentavam Ymir e lhe davam sustento. Audhumla, por sua vez, para se alimentar, lambia os blocos de gelo salgado que preenchiam Ginnungagap. Enquanto Audhumla lambia incessantemente o gelo em busca de nutrição, algo extraordinário começou a acontecer. No primeiro dia de lambidas, surgiu do gelo o cabelo de um homem. No segundo dia, sua cabeça emergiu. Ao final do terceiro dia, um ser completo havia sido libertado do gelo. Buri. Ele era belo, forte e grande. Buri foi o primeiro dos Aesir, a futura linhagem dos deuses. Buri, por si só, gerou um filho chamado Bor. O modo como Bor foi gerado não é detalhado nas fontes, mas sua existência foi crucial. Nesta época, os gigantes já haviam colonizado parte de Niflheim, construindo seu império, a terra dos gigantes de gelo, Jotunheim. Bor então se casou com Bestla, uma giganta de gelo. Dessa união nasceram 3 filhos, os primeiros deuses que tomariam as rédeas da criação: Odin, o mais velho e sábio; Vili, ou Hoenir em algumas fontes, associado à vontade ou espírito; e Vé, ou Lodur, associado ao sagrado ou à aparência. Odin, Vili e Vé cresceram observando Ymir e a crescente população de gigantes de gelo sendo gerados de seu corpo. Eles viam o caos e a natureza brutal dessas criaturas. Os 3 irmãos, representando uma nova ordem, decidiram que o reinado caótico de Ymir e seus descendentes
precisava ter um fim para que um mundo ordenado pudesse ser criado. A decisão, terrível e necessária, foi forjada em seus corações divinos. O pai dos gigantes, a montanha de carne viva, teria que tombar para que o mundo pudesse nascer. Quando os três irmãos se aproximaram, com a determinação férrea brilhando em seus olhos, Ymir despertou. Não apenas do sono, mas para a ameaça existencial que aqueles seres menores representavam. Um rugido abalou as fundações inexistentes do Ginnungagap. Um som de fúria tão antiga quanto o próprio tempo. O gigante ergueu-se, sua cabeça roçando as névoas geladas do norte, seus pés perturbando as cinzas quentes vindas do sul. Seus olhos, vastos como lagos congelados, fixaram-se nos deuses. Foi uma guerra de proporções cósmicas no útero do nada. Ymir, uma força da natureza desencadeada, movia-se com a lentidão. Seus punhos, grandes como montanhas, golpeavam o vazio, buscando esmagar os irmãos audaciosos. Mas Odin, Vili e Vé eram mais do que força bruta. Eram agilidade divina, estratégia incipiente e a força combinada de um propósito inabalável. Odin guiava o ataque. Vili infundia-lhes a vontade indomável. Vé canalizava a energia sagrada da ordem. Eles dançavam ao redor dos golpes cataclísmicos do gigante, escalavam o terreno vivo de seu corpo buscando ferir a carne primordial. Lascas de gelo ancestral voavam, faíscas de Muspelheim crepitavam perigosamente perto, e o ar vibrava com a intensidade do combate. Era a ordem contra o caos, a forma lutando para emergir da informe vastidão. A luta foi longa, brutal, um esforço titânico que marcou para sempre o tecido do que viria a ser a realidade. O sangue começou a jorrar das feridas do gigante. Não um sangue comum, mas a própria essência líquida da vida primordial. Mesmo com sua fúria e tamanho, Ymir sentiu sua força vacilar perante a tenacidade coordenada dos três deuses. Então, veio o fim. Unindo suas forças num golpe final e devastador, Odin, Vili e Vé abateram o gigante ancestral. Ymir caiu. Sua queda foi mais do que o tombar de um corpo. Foi o colapso de uma era, o estremecimento que anunciou a aurora da criação. O impacto reverberou do coração de Ginnungagap até suas bordas mais distantes. E de suas feridas abertas, o sangue jorrou em torrentes inimagináveis. Não foi apenas morte, foi um dilúvio escarlate que varreu o vazio, um mar primordial que afogou quase toda a raça turbulenta de gigantes que dele haviam nascido. Apenas o neto de Ymir, Bergelmir, e sua consorte se refugiarem dentro de um ludr, uma espécie de caixão, arca ou parte oca de um tronco de árvore, sobreviveram à inundação carmesim, carregando para as margens do mundo a semente da futura rivalidade com os deuses. Ymir estava morto. O caos primordial fora subjugado. Mas no silêncio que se seguiu à sua queda monumental, Odin, Vili e Vé contemplaram o imenso cadáver. Não era apenas o fim de seu inimigo, mas o começo de tudo. O sacrifício de Ymir não fora em vão. Seu corpo seria a própria substância do novo cosmos, sua morte, a fundação sobre a qual os 9 mundos seriam erguidos. A batalha terminara e a grande obra da criação estava prestes a começar. A criação do mundo. Os deuses carregaram o imenso cadáver de Ymir para o centro de Ginnungagap e começaram a obra da criação. Da carne de Ymir, eles moldaram a terra firme, os continentes e as planícies. Do seu sangue e suor, criaram os vastos oceanos, os mares, os lagos e os rios que circundam e cortam a terra. Dos seus ossos maciços, ergueram as montanhas e as cordilheiras. Dos seus dentes e fragmentos ósseos quebrados, formaram as rochas e os penhascos. Os anões tiveram sua origem como vermes que devoravam a carne em decomposição de Ymir.
Os deuses, vendo o potencial neles, deram-lhes inteligência e forma humana, embora vivessem sob a terra e nas rochas, sendo mestres artesãos. Seu cérebro, os deuses, lançaram-no ao céu para formar as nuvens. Suas sobrancelhas, ou cílios, foram usadas para construir uma fortaleza defensiva ao redor da parte central da Terra, um lugar seguro para a futura humanidade, que chamaram de Midgard, Terra-média. Isso serviria como proteção contra os gigantes remanescentes que habitavam as terras exteriores, Jotunheim. Do seu vasto crânio, eles moldaram a grande abóbada do céu, estendendo-a sobre a terra. Para sustentá-la, posicionaram 4 anões nos 4 cantos do mundo: Nordri, Norte, Sudri, Sul, Austri, Leste e Vestri, Oeste. O novo mundo ainda estava escuro. Para iluminá-lo, os deuses pegaram as faíscas e brasas incandescentes que voavam de Muspelheim, o reino do fogo, e as lançaram ao céu, fixando algumas como estrelas e designando trajetórias para outras. 2 dessas brasas maiores foram colocadas em carruagens magníficas. Uma delas, o Sol, guiaria sua carruagem pelo céu durante o dia, trazendo luz e calor. A outra, Mani, a Lua, guiaria sua carruagem durante a noite, marcando a passagem do tempo. Para garantir que Sol e Mani mantivessem seus cursos, os deuses designaram 2 lobos para persegui-los eternamente. Skjöll, que significa troça ou repulsa, persegue o Sol, e Hati, que quer dizer ódio, persegue a Lua. Dizem as profecias que, no Ragnarok, esses lobos finalmente alcançarão suas presas. O nascimento da humanidade. Com o mundo, Midgard, moldado e iluminado, faltava ainda povoá-lo. Certo dia, enquanto Odin, Vili e Vé caminhavam pela costa recém-criada, encontraram 2 troncos de árvore inertes, trazidos pelo mar, um de freixo e outro de olmo. Os deuses decidiram dar vida a esses troncos. A forma exata como isso ocorreu varia um pouco entre as fontes. Basicamente, cada um dos deuses deu um tipo de dom específico. Odin deu-lhes And, que é respiração, espírito, vida. Vili deu-lhes Odr, que é consciência, inteligência, movimento, sentido. E Vé deu-lhes lá o Litu Goda, que é aparência, forma física, fala, audição e visão. Sendo assim, os 2 troncos se transformaram no primeiro homem e na primeira mulher. O homem, vindo do freixo, foi chamado Ask. A mulher, vinda do olmo, foi chamada Embla. Eles foram os progenitores de toda a raça humana. Os deuses deram-lhes Midgard como seu lar, para que vivessem, trabalhassem e povoassem a terra, protegidos das ameaças externas pela barreira feita das sobrancelhas de Ymir. Entre os seres mais enigmáticos criados a partir dos acontecimentos antigos, estavam os Alfar, ou Elfos, cuja origem se perde nas brumas do tempo mítico, não atrelada a um ato singular de criação divina, como o que daria vida a Ask e Embla. Eles pareciam emergir como parte intrínseca da nova ordem, ou talvez como ecos de forças ainda mais antigas. Distintos em sua natureza, dividiam-se em 2 grandes cortes. Nas alturas etéreas, num reino chamado Alfheim, banhado por uma luz perpétua e situado algures nos confins celestiais, habitavam os Liosalfar, os Elfos luminosos. Descritos como seres de beleza transcendente, mais radiantes que o próprio Sol, sua existência estava ligada à luz, à magia sutil e talvez às energias vitais da natureza florescente. Alfheim, este lar cintilante, seria mais tarde concedido ao deus Freyr, ele mesmo uma divindade da fertilidade e da prosperidade, selando a afinidade entre esses seres luminosos e as forças do crescimento e da beleza. Em contrapartida, nas profundezas da terra recém-formada, em cavernas e reinos subterrâneos conhecidos como Svartalfaheim, moravam os Dökkalfar,
ou Svartalfar, os elfos escuros ou negros. Tão diferentes dos seus parentes luminosos quanto a noite é do dia, eram descritos como mais escuros que o breu, mestres nos segredos do subsolo. Sua identidade, por vezes, confundia-se com a dos Devergar, os anões, também eles habitantes das entranhas da terra e artesãos inigualáveis. Se eram um mesmo povo ou raças distintas com afinidades, as brumas do mito não esclarecem totalmente, mas sua presença nas sombras e sua habilidade com a forja e o minério eram inegáveis. Assim, os elfos, luminosos e escuros, povoavam os reinos superiores e inferiores, presenças antigas e misteriosas no cosmos em formação. A criação de Asgard. Enquanto esses seres encontravam seus domínios, os arquitetos do universo, Odin, Vili e Vé, contemplavam a obra monumental que haviam realizado. Jotunheim fervilhava com os gigantes remanescentes nas fronteiras geladas. Os céus arqueavam-se sobre tudo, sustentados pelos anões cardeais. Faltava, porém, a joia da coroa, a fortaleza de onde os próprios deuses governariam e velariam por sua criação. Então, no ápice do mundo recém-nascido, acima de Midgard, os três irmãos iniciaram seu maior projeto de construção: Asgard, a morada dos Aesir. Ela não surgiu espontaneamente, mas foi erguida com poder divino e propósito deliberado. Tornou-se a cidadela celestial, um bastião de ordem e poder divino no centro do universo. Ergueram muralhas formidáveis, impenetráveis a quase todos os inimigos, um testemunho da sua força e do desejo de se protegerem das forças caóticas que ainda rondavam os limites do cosmos. Dentro dessas muralhas, construíram salões de magnificência inigualável: Gladsheim, onde o Conselho dos Deuses se reuniria sob o trono de Odin, e Valhalla, o salão dourado e vasto onde o próprio Odin receberia os espíritos dos guerreiros humanos caídos em batalha, preparando um exército para o fim dos tempos. Para ligar seu reino celestial ao mundo dos mortais abaixo, estenderam a Bifrost, uma ponte trêmula e cintilante, feita das chamas do arco-íris, cujo acesso seria zelosamente guardado pelo vigilante deus Heimdall, cujos sentidos aguçados podiam ouvir a lã crescer nas ovelhas e ver a centenas de léguas. Assim, Asgard surgiu como o coração pulsante do poder Aesir, um reino de glória e refúgio, o centro a partir do qual Odin e sua linhagem governariam os 9 mundos.